Bom dia! Vamos começar mais uma aula de Química, meus queridos. Olha, vejam só. Hoje nós vamos falar de um assunto que ele não está no livro de vocês. E aí por isso que eu peço bastante atenção ao que nós vamos fazer hoje. Hoje nós vamos falar sobre o que a gente chama na química de balanceamento de equação. O que é equação? Equação é quando você escreve uma fórmula química. Por exemplo, água. A gente fala a palavra água, mas se eu fosse escrever a reação ou a equação de água, é o meu H2O, tá certo? Então, quando eu falo em equação, é eu escrever a fórmula química dos meus elementos. Eu colocar os seus elementos químicos de uma forma escrita. E aí nós vamos acertar nesse balanceamento os coeficientes. O que são coeficientes? Vou falar daqui a pouco. Pelo método da tentativa. O método de tentativa é a principal forma que a gente utiliza para fazer esse balanceamento de equação, tá certo? De acordo com o histórico, o que é que se sabe? Na nossa natureza ou no universo, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, uma reação química não se perde elementos, não se cria elementos. Apenas acontece o reajuste dos elementos químicos, alguns mudam de posição, tá? No início de uma equação vai para o final, ele pode mudar de posição, mas ele não vai deixar de existir. Então, quando eu falo de reação química, eu estou falando de uma transformação de alguns elementos químicos em outros. Água. O que é água? É uma transformação de dois elementos químicos, hidrogênio e oxigênio, certo? A lei da conservação de massas foi publicada pela primeira vez em 1760, em um ensaio de Michael, não sei quem, que você sabe que eu sou péssima no inglês, né, meus amores? No entanto, a obra não repercutiu muito bem na Europa Ocidental, cabendo ao francês Antoine Lavoisier, nosso querido, meu amigo, que vocês sabem, Lavoisier, o papel de transformar, mundialmente conhecido, o que hoje a gente chama de Lei de Lavoisier. O que é essa Lei de Lavoisier? É a Lei da Conservação de Massas. O que seria essa conservação, professora? Vejam só. Quando eu falo de uma equação química, vocês estão vendo aqui, pode até não estar muito nítido para vocês agora, mas lá na frente nos slides vocês vão ver, tá certo? Vejam só. Desse lado, do lado aqui da seta, eu vou ter o que a gente chama, na nossa química, de reagente. Depois da seta, eu vou ter o meu produto. Então, o que é conservar as massas? As massas que estão aqui no meu reagente, obrigatoriamente, ela vai ter que estar aqui também no meu produto. Então, observe essa equação. 2 hidrogênios, 2 oxigênios. O resultado, o meu produto, foi H2O. Observe que eu só tenho um oxigênio. E para onde foi parar o outro oxigênio que estava aqui no meu reagente? Então, isso é o que a gente chama de uma equação não balanceada. Por quê? Porque o que eu tenho aqui no reagente, obrigatoriamente, eu tenho que ter aqui também no meu produto. Ele não vai deixar de existir. Ele não vai sumir do nada. Ele precisa estar aqui também. Vamos ver mais à frente como é que a gente conserta esse erro aqui, tá certo? As reações químicas são processos que se transformam uma ou mais substâncias chamadas de reagente, que foi o que a gente viu, que tá antes da seta. Em uma linguagem mais acadêmica, dizemos que uma reação química promove mudança na estrutura da matéria. Por que na estrutura? Porque ele vai rearranjar, certo? As minhas moléculas. Ele modifica as moléculas, fazendo com que elas se reajustem, formando novos compostos. Essas reações são representadas por equações químicas,
como está sendo mostrado aqui, que devem descrever o processo qualitativamente e quantitativamente, respeitando a lei da conservação de massas ou lei de Lavoisier, nosso querido, meu amigo Lavoisier, tá certo? A equação que vocês estão vendo aí na tela do slide de vocês é justamente isso aqui. Observe que tem 2H2O, então eu tenho duas moléculas, observem aí, duas moléculas com um oxigênio e 2 hidrogênios. O meu resultado, o meu produto lá na frente, consta com uma molécula com 3 hidrogênios e 1 oxigênio. O meu oxigênio está sendo representado aí na imagem para vocês com essa bolinha vermelha, tá, pessoal? Para vocês não se situarem melhor. Então, uma molécula que anteriormente tinha 2 hidrogênios, depois da minha reação química, ela passou a ter 3 hidrogênios. E a outra molécula, ela passou a ter 1 oxigênio e 1 hidrogênio. Mas se a gente contar do meu reagente, eu vou ter 4 hidrogênios, que são essas bolinhas menores em cinza. Observem, eu tenho 4 hidrogênios e tenho 2 oxigênio. No meu produto, do outro lado, se eu contar, eu vou ter também 4 hidrogênios e 2 oxigênio. Então, eu posso mudar a posição dos meus compostos químicos, mas eles não podem deixar de existir. A quantidade de componente no meu reagente, obrigatoriamente, tem que estar também no meu produto. Isso é lei da conservação de massas ou lei de Lavoisier. A quantidade de reagente tem que ser obrigatoriamente a quantidade de produtos. Observe essa equação. A equação que vocês estão vendo aí, H2 mais O2 é igual a O2 a H2O. É a mesma que está aqui no quadro. Coloquei aí bem nítido para vocês visualizarem, se não tiver muito claro para quem observar aqui do lado, certo? Então, observem as descrições. Percebe-se que antes da seta, no caso dos meus reagentes, há 2 átomos de hidrogênio e 2 de oxigênio. Após a seta, que é o meu produto, existem 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Desta forma, a representação não respeita a lei da conservação de massas. Por quê? Porque os meus reagentes, eu tenho um valor. O meu produto está sendo outro valor. Então, está errado, não está respeitando a minha lei. Para ajustar essa equação, coloca-se a frequência das substâncias, números que possam multiplicar a quantidade de elementos desta substância. Esses números serão chamados de coeficientes estequiométricos. E agora eu cheguei na palavra que eu estava esperando. Por que vocês estão vendo balanceamento de equação se ele não está no livro? Porque vocês vão ver o que a gente chama de cálculo estequiométrico. E para fazer o cálculo estequiométrico, você precisa aprender a balancear uma equação. E aí, por isso, vocês estão tendo essa aula de balanceamento de equação antes da gente entrar em cálculo estequiométrico. Entenderam? Por que vocês estão tendo esse extra? Então, vamos lá. Observe que a equação que está aí para vocês, H2 mais O2 igual a H2O. Professor, como é que eu vou resolver isso? Parece ser complicado, mas é algo simples. E como eu disse no primeiro slide, a gente vai trabalhar com o método da tentativa. É sempre o melhor método de se trabalhar, certo? A gente vai seguir algumas regras. Quais são essas regras? Primeira regra, eu vou olhar quem é os meus componentes químicos que aparecem uma única vez, tanto no reagente quanto no produto, certo? Ele só aparece uma vez, tanto aqui quanto aqui. Se a gente observar, tanto o hidrogênio quanto o oxigênio aparecem uma única vez como reagente e uma única vez como produto. Deu empate. Professor, e agora como é que eu vou desempatar esse jogo?
Vamos lá. A segunda observação que eu devo fazer é a seguinte. Analisar a quantidade de molécula, que é esse númerozinho que está embaixo, esse H2. Então, eu tenho o meu hidrogênio no reagente, eu tenho 2 hidrogênios, e no meu produto, 2 hidrogênios. O meu oxigênio, como reagente, ele tem 2, mas como produto, ele só tem 1. Então, eu vou pegar quem tem mais. Eu pego o meu hidrogênio, certo? O 2 do hidrogênio que estava aqui no meu produto, ele vai vir para o outro lado do meu reagente. Ele muda de posição. Ele vai passar a vir para cá, ficar do lado do meu hidrogênio. O meu 2, que está no meu hidrogênio, como reagente, vai para o meu produto e vai ficar multiplicando a minha equação, certo? Eles mudam de posição. Por que eles mudaram de posição, professora? Porque eles agora vão multiplicar a minha molécula, certo? E aí vem uma outra situação. O que é coeficiente, que eu disse lá atrás, que eu ia explicar lá na frente. Coeficiente é esse númerozinho que a gente utilizou aqui, ó. Isso é coeficiente, certo? Esse número que vai passar a multiplicar a minha molécula é o que a gente chama de coeficiente. Outra situação. O coeficiente, ele multiplica uma molécula inteira, tá certo? Lembrem sempre dessa situação. Aqui no meu produto, por exemplo, eu tenho hidrogênio e oxigênio juntos em uma molécula só. Então, o que é que vai acontecer? O meu coeficiente, o meu 2, ele vai multiplicar tanto o hidrogênio quanto o oxigênio. E agora a gente vai balancear. Como? 2 vezes o 2 do meu hidrogênio, eu vou passar a ter H4. Mais. Eu tenho coeficiente no oxigênio? Não tenho, então ele conserva-se do jeito que ele está. O2. Depois da minha seta, multipliquei meus reagentes, eu agora vou multiplicar o meu produto para ver se vai dar certo. 2 vezes 2, H4. 2 vezes 2, 4. E do mesmo jeito que na matemática, quando eu não tenho nada aqui, subtende-se que eu tenho 1. Do mesmo jeito da matemática. E como eu disse no início, o meu coeficiente nesse caso, ele multiplica a molécula todinha. Tá certo? Então, ele multiplicou o hidrogênio, ele agora vai multiplicar o oxigênio. 2 vezes 1, 2. Então, O2. Vamos ver se deu certo? Vamos lá. Quantos hidrogênios eu tenho nos meus reagentes? 4. Quanto eu tenho nos meus produtos? 4. O meu oxigênio, eu tenho 2 no meu reagente, eu também tenho 2 no meu produto. Então, eu fiz o quê? Eu balanceei a minha equação. Para quê? Para que a mesma quantidade de molécula que tem no meu reagente, eu também tenha no meu produto. E aí, eu faço o quê? Eu vou seguir a lei da conservação das massas, ou a lei de Lavoisier. Se a minha equação não estiver balanceada, ela não está respeitando a lei de Lavoisier. Tá certo? Aqui é só uma imagem bem ilustrativa, mostrando a vocês o que eu acabei de fazer, transformando as minhas moléculas da forma correta, deixando elas em quantidades corretas. Observe que eu tenho 4 hidrogênios no reagente, também tenho 4 hidrogênios no meu produto, 2 hidrogênios no meu reagente, 2 oxigênios no meu reagente, também tenho 2 oxigênios no meu produto. Então, eu tenho o que a gente chama de conservação das massas, ou seja, quantidade de massa que eu tenho em reagente, eu também tenho em produto. Gente, essas são as regras que a gente deve seguir sempre para fazer os balanceamentos. Enquanto eu vou apagar aqui a minha lousa, quem está aí assistindo o vídeo, seria muito interessante anotar essas regras. Por quê, professora? Porque, como eu disse,
esse assunto não está no livro de vocês. Então, é bom vocês conhecerem as regras que vocês vão precisar para fazer esses balanceamentos, para vocês lá na frente, se precisar, saber onde procurar, tá certo? É rapidinho. Na imagem que vocês estão vendo, eu já tenho aí uma outra equação. Será que ela está balanceada? Vamos lá. 2 nitrogênios mais 2 hidrogênios igual a NH3. Tá errado. Por que tá errado? Vamos lá. O meu hidrogênio, como reagente, tem 2. Como produto, ele tem 3. O meu nitrogênio, como reagente, ele tem 2. Como produto, ele só tem 1. Então, mais uma vez, eu tenho uma equação que não está respeitando a lei da conservação das massas. Então, eu vou precisar fazer o quê? Balancear, certo? N2 mais H2 reagente. E o meu produto foi um nitrogênio com 3 hidrogênios. Vamos seguir as regras. Vamos lá. Primeira regra. Relacione inicialmente com elementos que apareçam em uma única substância em cada membro. Mesma coisa que eu disse. O que é isso? É analisar quem aparece uma única vez, tanto quanto reagente, tanto como produto. Se eu analisar, tanto nitrogênio quanto oxigênio estão como produto e reagente apenas uma vez. Então, eu tenho um empate de novo. Segunda regra. Verificando se esses elementos, escolha aqueles que tenham maiores índices. Índice, pessoal, é esse númerozinho pequenininho que está aqui embaixo. Beleza? Então, vamos lá. Eu tenho 2 nitrogênios aqui. Aqui eu só tenho um nitrogênio. O meu oxigênio aqui tem 2. No meu produto, ele tem 3. Então, quem tem mais elemento? Quem é o meu maior índice? O nitrogênio ou o hidrogênio? O hidrogênio, porque, 3 e 2 é maior que 1 e 2. Então, ele vai ser o escolhido. Feito isso, o que ele diz? Escolha o elemento, transfira seus índices de um membro para outro usando como coeficiente. O que é isso? Mudar as posições como a gente fez lá atrás. O 3 do meu hidrogênio, que é produto, vai vir como coeficiente do meu hidrogênio como reagente. E o meu índice, que está como reagente, vai ser coeficiente da minha molécula lá do outro lado, do meu produto. Feito isso, ele diz, prossiga com o mesmo raciocínio até o término do balanceamento. Ou seja, fiz isso, o que eu vou fazer agora? Multiplicar. Vamos lá. Eu tenho alguma coisa multiplicando o nitrogênio? Não. Então, ele será conservado. Mas, vamos lá. 2 vezes 2. Não é 2. Perdão, olha o erro. Jesus, não é 2. Porque é H3, então é 3 quem vem para cá. Vamos lá. E aí, 3 vezes 2, 6. Meu hidrogênio passa a ser 6. Reagente. Vamos para o produto. O 2, que é o meu coeficiente, ele não está multiplicando só o nitrogênio. Se ele está junto, então ele está multiplicando a molécula por inteiro. Então, 2 vezes 1, lembrem, ele não tem número nenhum subtende-se que ele tem 1. 2 vezes 1, 2. 2 nitrogênios. 2 vezes 3, 6 hidrogênio. Vamos conferir? 2 nitrogênios no reagente, 2 nitrogênios no produto. 6 hidrogênios no reagente, 6 hidrogênios no produto. Então, a minha equação passa a ser balanceada e ela passa a seguir
a lei da conservação de massas, tá certo? Toda equação que não estiver balanceada, ou seja, que o meu reagente seja diferente do meu produto, eu preciso balancear para que ela fique igual. Aqui eu tenho alguns exemplos, certo? Que a gente pode ir treinando. Por que eu preciso treinar, professora? Simples, muito simples, porque a gente vai ter que aplicar isso no nosso dia a dia, certo? Vamos lá, ó. Eu tenho alumínio 2 com sódio 3 mais H2O e o meu produto é alumínio OH3 mais H2S. Ficou tudo juntinho ali, eu vou só ajeitar, tá, pessoal? Porque ficou muito apertado ali aquela situação. Deixa eu refazer aqui. Mas H2O, depois dá aqui o meu reagente, o meu produto, OH3 mais H2S. Vamos lá. Gente, do mesmo jeito que em matemática, observe que você tem aí um parênteses, que é justamente o OH3. E aí, do mesmo jeito, do mesmo jeitinho que na matemática, ele está multiplicando os elementos que estão dentro do meu parênteses, certo? Ele não está multiplicando a molécula por inteiro. Ele não multiplica o alumínio, por exemplo. Ele só multiplica o OH. Vamos lá? Primeira coisa que a gente tem que fazer, analisar quem está apenas uma vez no reagente e no produto. O meu alumínio, uma vez, aqui uma vez. O meu sódio, também aqui está uma vez, aqui ele também só está uma vez. O meu hidrogênio, aqui ele está uma vez, mas aqui ele está 2 vezes, então eu já não posso utilizar. O meu oxigênio, ele só tem uma vez nos dois, posso utilizá-lo. Daqui eu só não posso utilizar o hidrogênio porque ele está constando 2 vezes aqui no reagente. Tá certo, pessoal? Vamos lá. Então, vamos. Alumínio. Agora eu vou analisar quem? Os meus índices, ou seja, os números da quantidade de molécula para ver quem que eu posso pegar. O meu alumínio, ele só tem 2 no meu reagente e tem somente 1 no meu produto. Aqui, o meu sódio, ele tem 3. Opa, já é um número grande. Ele tem 3 aqui e aqui só tem 1. Posso utilizar ele? Posso sim, ó. Então, o 3 do meu sódio aqui, do meu índice, que está no meu reagente, ele vai vir para cá, multiplicar aqui o meu amiguinho aqui. O meu 1 daqui, se não tem nada no subtende-se que tem 1, beleza. Então, ele vai vir, ó, para aqui. Aqui eu já posso deixar do jeito que tá. Posso? Vamos ver se eu posso. Vamos lá. Uma vez AL2, AL2. Mas aqui eu não posso continuar. Por quê? Porque aqui ele só tem 1. Então, se eu tenho 2 aqui, qual é o número que eu posso multiplicar por 1 que vai dar 2? O próprio 2. Método das tentativas. Eu vou tentando encontrar números que eu possa balancear. É uma das situações. Eu não posso nunca me deter somente aos valores que já estão aqui, como, por exemplo, o 3 do sódio. Por quê? Porque a outra molécula, por exemplo, o alumínio mais o OH, ele tem outros valores. Então, eu não posso parar nisso. Eu preciso balancear. Então, se eu preciso balancear, eu vou encontrar números
em que eu possa fazer essa multiplicação e que eu possa encontrar os valores corretos, tá certo? Então, vamos lá. O meu oxigênio precisa ser multiplicado também, ó. Por quê, ó? Porque quando eu multiplicar aqui, ó, 3 vezes o oxigênio que está aqui vai dar 3. E no meu produto ele só tem, no meu reagente ele só tem 1. Então, qual é o número que eu posso utilizar para multiplicar esse 1 e dar 3? O próprio 3. Gente, observe que a gente está colocando vários coeficientes nessa equação. Por isso que eu botei uma equação grande, para vocês verem que a gente pode utilizar outros valores para encontrar, para fazer o meu balanceamento, tá certo? Vamos lá. Coloquei coeficiente em tudo, vou multiplicar para ver se vai dar certo, né? Vamos lá. 1 vezes 2 é 2, então, alumínio, 2. 1 vezes 3 é 3, então, S3. Mas 3 vezes 2, 6. H6. 3 vezes 1, 3. O3. Vamos ver se vai dar certo. Vamos lá. Esse é o meu reagente. Então, eu vou para o meu produto. O 2 que está aqui, ele multiplica essa equação, essa molécula todinha. Lembrando que eu tenho o 3 aqui, ó. Certo? Então, ó. 2 vezes 1 do alumínio, Al2. Beleza. 3 vezes 1 do oxigênio, 3 vezes 2, 6. Então, eu vou ter o 6 oxigênio. Posso continuar? Não posso. Por quê? Porque aqui está dando errado. Observe que eu só tenho 3 oxigênio. Então, o que é que eu posso fazer, professora? Eu tiro o 2, o 3 que eu coloquei aqui, e posso multiplicar por o que eu preciso, que é quanto? 6. E eu posso fazer isso? Pode sim. Você pode alterar os seus coeficientes. Por que você pode alterar? Porque você precisa balancear. E agora você multiplica de novo essa equação. E aí, 6 vezes 2 não vai dar 6 aqui, vai dar 12. E 6 vezes 1, 6. Ó, já deu mais ou menos certo, porque o meu oxigênio já está igual. O meu hidrogênio também precisa ser multiplicado. Então, 3 vezes 1, 3 vezes 2, 6. H6. Mas, vamos lá. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Multipliquei tudo. Vamos confirmar? Vamos. Quantos alumínios eu tenho no meu reagente? 2. No meu produto, 2 também. Quanto sódio eu tenho no meu reagente? 3. No meu produto, 3. Beleza. Quantos hidrogênios eu tenho no meu reagente? 12. E no meu produto? Eu tenho 12 também, ó, porque eu tenho 6 daqui com 6 daqui, H12. Então, o meu produto também, ó, fechadinho. Quantos oxigênios eu tenho aqui? 6. E no meu produto, 6 também. Então, eu consegui balancear a minha equação. Certo, pessoal? Então, lembrem. A minha molécula Al2S3 do meu reagente não terá coeficiente, porque ela vai ser multiplicada por 1. A minha molécula H2O do meu reagente vai ter como coeficiente 6. O meu produto, a minha molécula do meu produto AlOH, entre parênteses, o meu coeficiente vai ser 2. E a minha molécula H2S vai ter como coeficiente 3. Esses foram os coeficientes que a gente acrescentou
e depois a gente fez o quê? Multiplicou. Então, eu acrescento os coeficientes, acrescentei. Depois disso, o que que eu faço? Vou multiplicar os meus índices, que são quem? Os números pequenininhos, certo? Vou colocar a outra equação que está abaixo, tá? Tá bom? Vou deixar aqui mais um pouquinho para vocês olharem, tá certo? E vou colocar outra equação para a gente balancear, tá bom? A minha outra equação eu tenho H2S mais ferro. Ai, Janaína, não é F2, é ferro, Janaína. Mais ferro, Fe, OH3. Esses são meus reagentes. Quem é o meu produto? Ferro 2, S3, mais H2O. Essa é a minha equação. H2S, ferro mais OH3, meus reagentes. Quem é meu produto? Ferro 2, S3 mais H2O. Beleza? Reagente, produto. Primeira coisa que eu devo fazer sempre, quem é o elemento que está aparecendo uma única vez, tanto no meu reagente quanto no meu produto. O hidrogênio. Não posso. Por quê? Eu tenho hidrogênio 1, 2 vezes como reagente. Então, ele já não pode ser utilizado, certo? O sódio. O sódio, ele está aqui uma vez e está aqui também só uma vez. O ferro também está aqui uma vez e aqui uma vez. O oxigênio também está uma vez e aqui também só uma vez. Então, eu tenho alguns empates. Quem é que vai desempatar a minha confusão? Os meus índices. Quem são meus índices? Os meus números pequenininhos. Certo? Vamos lá. O sódio. Ele está aqui sozinho, bichinho, sozinho. Só tem um aqui. Mas aqui ele tem, ele tem um monte como reagente, como produto. Ele tem 3. Posso usar ele? Posso sim, ó. Então, o 3 do sódio que está aqui, como índice, ele vai vir para a minha molécula como coeficiente. Beleza? O meu 1, que está aqui, sozinho, vai vir para aqui multiplicar a minha molécula. Ele sai daqui como índice e vai para cá como coeficiente, tá certo? Vamos lá. Minha molécula, se eu multiplicar o ferro aqui por 1, continua sendo 2. Mas aqui ele só tem 1. Então, eu preciso que alguém multiplique. Quem é que multiplica 1 que dá 2? 2. Então, eu vou acrescentar um coeficiente na molécula de ferro. Certo? Vamos fazer um teste agora. 3 vezes 1, 3 vezes 2, 6. Mais 6 que vai vir daqui, ó. Por quê? 3 vezes 2, 6. 6 mais 6, 12. Qual é o número que multiplica 2 e dá 12? 6. Então, ó, acrescento outro coeficiente lá na minha última molécula do meu produto. Lá no H2O eu vou acrescentar o coeficiente 6. Estou fazendo essa bem devagar para vocês irem entendendo, certo?
Então, quem são os coeficientes? Na molécula H2S, o meu coeficiente é 3, certo? Na minha molécula de ferro, quem é o meu coeficiente? 2. Isso no meu reagente. No meu produto, a molécula de ferro, o coeficiente é 1. E no meu H2O, o coeficiente é 6. Vamos multiplicar? Vamos. 3 vezes 2, 6. Então, 6 hidrogênios. 3 vezes 1, 3. Mas 2 vezes 1, 2. Ferro, 2. E aqui eu tenho aquela equaçãozinha de matemática dentro do parênteses. 3 vezes 1, 3. Vezes 2, 6. Então, 6 oxigênios. 3 vezes 1, 3 vezes 2, 6 hidrogênios. Produto. 1 vezes 2, 2. Então, ferro, 2. 1 vezes 3, 3. S, 3. Mais 6 vezes 2, 12. H, 12. E 6 vezes 1, 6. Vamos conferir? Vamos. Hidrogênio. Eu tenho 6 na primeira molécula de reagente e tenho mais 6 na segunda molécula como reagente. Então, no total, quando eu somo, eu passo a ter 12 hidrogênios. Lembrem, por que eu fiz essa soma? Porque eu preciso ter a mesma quantidade no reagente e a mesma quantidade no produto, independente de qual molécula ele esteja pertencendo. Mesmo que ele esteja antes ou depois desse mais, mas se ele é reagente, se ele está antes da seta, eu tenho que somar todos os valores. Então, quando eu somo os 2 oxigênios que estão presentes nas moléculas, eu vou ter como total 12 oxigênios no reagente. E quantos oxigênios eu tenho no meu produto? 12 também. Então, o meu oxigênio está ok. Beleza? Quem é que eu vou ter agora para analisar? O meu S. Quantos eu tenho no meu índice? 3. Então, eu tenho 3 no reagente, tenho 3 no produto. Balanceei. Ok. Quantas moléculas de ferro eu tenho no reagente? 2. E quantas eu tenho no produto? 2 também. Igual. Beleza. Quantos oxigênios eu tenho no reagente? 6. E quantas eu tenho no meu produto? 6 também. Então, ó, balanceada também, tá certo? Então, gente, o que é balancear uma equação? É deixar a quantidade de massa que está no reagente no produto também. Sempre isso. O que eu tiver aqui no reagente, eu tenho obrigatoriedade de ter ele no meu produto. Isso é lei de Lavoisier ou lei da conservação de massas. A quantidade de molécula de reagente tem que ser igual ao do meu produto, tá certo? Nunca esqueçam disso. Como é que eu vou fazer esses balanceamentos, professora? Eu vou acrescentar a eles coeficientes, números que irão fazer o quê? Multiplicar. Quem é que ele vai multiplicar, professora? Multiplicar meus índices. E quem são meus índices, professoras? Oh, que erro. Professora, os índices são os pequenos números que estão nas equações, certo? Vou fazer só mais uma equação para a gente encerrar e vocês tentarem sozinhos. Olha lá. H2S, primeira molécula do meu reagente, mais B, R, eita, esse R tem que ser minúsculo, né? Deixa eu fazer essa equação mais bonitinha, tá muito feia. Vamos lá. H2S mais
Br2, que é o boro. Esses são meus reagentes. Lembrem, antes da seta, reagente. Depois da seta, produto. Então, HBr mais S. Outra coisa que vocês podem observar. Observem que os meus componentes, eles mudam de posição. Ó, H2S. Eles estão em uma molécula, o meu boro está em outra molécula, e depois da reação química, o que aconteceu? O meu hidrogênio se uniu ao boro e o meu sódio ficou sozinho. Isso são também algumas das situações que acontecem numa reação química. É errado? Não é. Simples. Então vamos lá, vamos ver como é que eu posso balancear. Primeira coisa, quem é que está no reagente e no produto uma única vez? Todos três. Ó, hidrogênio está sozinho aqui também. O meu sódio também está sozinho aqui e está sozinho aqui também. O meu boro também está sozinho aqui e está, ó, sozinho aqui também. Vamos para os meus índices. Quem é meu índice, professora? É o número pequenininho que está sempre, ó, junto deles, tá certo? Lembrem sempre dessa situação. Índice é esse númerozinho pequenininho que fica embaixo. Posso utilizar o do hidrogênio? Posso, porque ele é a mesma quantidade do boro e também no meu reagente ele está do mesmo jeito. Então, eu posso utilizar qualquer um dos dois, tá certo? Então, subentende-se o quê? Que o 2, que está aqui como índice, ele vai passar a ser o quê, professora? Ele passa a ser coeficiente. E o 1, que a gente sabe que sempre tem um aqui, que está lá como índice, ele vai vir para cá como coeficiente. Certo? Ok? Lembrem, quem é coeficiente? Esse número maior que vai multiplicar a molécula todinha. Quem é índice? O número pequeno que está dizendo quantas moléculas eu tenho. Essa é sempre a situação. Entenderam? Vamos multiplicar? Vamos. Eu tenho alguma coisa multiplicando essa molécula aqui? Não tenho. Então, eu vou só repetir ela aqui. H2S. Mas 1 vezes 2, 2. Então, o meu boro aqui, ó, continua sendo 2. Esses são meus reagentes. Depois, eu vou multiplicar os meus produtos. Por quê? Porque eu tenho um coeficiente maior, no caso um 2, que vai multiplicar essa molécula todinha. Então, 2 vezes 1 do hidrogênio, 2, H2. 2 vezes 1 do boro, 2, Br2, mais o meu sódio. Vamos confirmar? Vamos. Quantos hidrogênios eu tenho no meu reagente? 2. Quantos eu tenho no produto? 2. Igual. Quantos sódios eu tenho no meu reagente? 1. Quantos eu tenho no produto? 1 também. Igualzinho. Quantos boros eu tenho no meu reagente? 2. E quantos eu tenho no produto? 2 também. Igualzinho. Balanceei de novo minha equação. Então, lembrem. O que é balancear? Deixar a quantidade de massa do meu reagente igual à quantidade de massa do meu produto. Essas são as equações que eu quero que vocês façam um balanceamento para a gente testar, tá certo? Então, essas é as equações que vocês vão balancear. Anotem aí bem direitinho. Vocês vão balancear essas equações. E aí, qualquer dúvida, já sabem, estou com vocês, tá certo? Eu acho que não vai estar aparecendo para vocês o final da última equação, mas aí na aula eu passo ela para vocês, tá certo?
por conta, eu acho que a imagem da câmera ficou justamente em cima dela, tá bom? Mas aí durante a aula eu passo ela para vocês, todas essas equações para vocês balancearem, para a gente começar a treinar e tirar as eventuais dúvidas que possam ir surgindo, tá bom? Gente, é cálculo. Eu disse a vocês que química tinha um pouquinho da matemática junto, não falei? Infelizmente tem. Mas são cálculos simples que a gente vai aprendendo e que a gente vai seguindo as regras da matemática, como vocês viram a questão do parêntese, as regras seguem do mesmo jeito. Se eu tenho parêntese e eu tenho um número do outro lado, ele multiplica quem está dentro do parêntese. Tudo do mesmo jeitinho que a matemática, tá certo? Então, qualquer dúvida, já sabe, né, meus amores? Estou aí junto com vocês, tirando qualquer dúvida que vocês tenham na frente.